qual foi o start? Como você entrou nesse mundo dos videogames? Competitivamente não, mas assim, pra trabalho ou pra carreira, vida? pra trabalho. Pra trabalhar? Cara, eu me formei em ciências sociais, né? O que eu queria seguir como especialidade a galera já viu falando isso que é diferente, antropologia da religião. Então, o que eu estudava em especial era o movimento neopentecostal brasileiro. Então, eu comecei na antropologia, que é uma das áreas que eu acho muito legal. Só que no meio da faculdade, a área de ciências sociais, ela tem basicamente 3 grandes áreas, né? Que é a sociologia, ciência política e antropologia. Eu entrei na faculdade, eu queria antropologia. Queria porque eu queria. Assim, só para explicar, antes disso, o meu sonho sempre foi ser redator publicitário. Okay. Eu queria fazer publicidade. Só que na minha cidade, em Londrina, não tinha publicidade na UEL, que era a universidade pública. Universidade Estadual de Londrina, a UEL, só tinha jornalismo e relações públicas. Eu fui mal apresentado às relações públicas, hoje eu adoro, mas na época, sabe quando tem feira de profissões na escola? Sim. E foi muito ruim. Então eu falei, puta, eu não quero fazer... Então chegou uma hora que não dava pra eu fazer publicidade. Porque os meus pais pagavam a faculdade pra minha irmã, então não daria pra pagar a faculdade pra mim também. Na faculdade pública só não dava pra fazer. Que você queria. E aí a outra coisa que eu mais gostava era sociologia e antropologia. Eu gostava muito de religião, ainda gosto, é um assunto que me interessa bastante. Então eu falei, vou fazer antropologia da religião. No meio da faculdade, eu resolvi mudar para sociologia. Porque eu tive um desencanto ali com a antropologia, algumas coisas na teoria que eu não gostei, algumas linhas teóricas e alguns autores. Coisa cabeçuda de quem faz humanas, tá? Comecei a ler alguns autores mais contemporâneos, falei, cara, não tô gostando da antropologia, fui pra sociologia. E aí, nesse período eu já jogava. Desde sempre eu já tava jogando, sempre joguei videogame. Então nunca foi da sua vontade de trabalhar com games? Foi só que nunca era foi só possível. É assim. Certo, entendi. Assim, ó, o meu sonho máximo da vida do que era possível. Trabalhar na Ação Games. Tá? Na revista. Todos nós compartilhamos esse sonho, Esse era o meu sonho supremo. Trabalhar... Super Game Power também. Gostava muito, mas eu descobri ao longo dos anos, a minha revista favorita na época era Ação Games, tá? E depois eu descobri que a Ação Games... A minha também. A minha era Gamers. Mas depois eu descobri que, tipo assim, a Ação Games, ela era a mais... entre aspas, enlatada, né? Quem escrevia não jogava, né? Era um formato mais profissional, burocrático. Padrãozão, né? certo. Mais jornalzinho. Isso, mas eu gostava da Super Game Power. Então esse era o meu sonho supremo. Nunca na minha vida, nem de mais longe, eu imaginei que daria pra trabalhar numa publisher, tá? Uma pessoa que foi muito importante pra aprender, eu entender um pouquinho, eu tenho um amigo, Chueire, é meu amigo desde criança, desde muito novo. Ele foi o primeiro cara na minha vida... Aí eu falar assim, pô, eu gosto desse jogo. E ele falar, esse jogo é do Kojima, né? Olha. Esse jogo é da Natsumi. Tipo, ele foi o primeiro cara a me mostrar que, tipo assim, pô, tem o cara que faz o jogo, tem a publisher. Tipo, eu acho que o God Hand do Play 2, ele é da Clover, né? Acho que é a Clover que é a desenvolvedora. Ele foi o primeiro cara a me falar, esse jogo é da Clover, que é os caras. Então, assim, ele foi o primeiro cara a me abrir, que, tipo assim, ó, eu gosto de videogame, eu gosto dos jogos. Existe um backstage lá. Isso, tipo, ó, tem a empresa, cada empresa. Eu já sempre gostei muito da Capcom, mas eu não. Não era muito normal mesmo. A gente não se importava tanto quem fazia, a gente gostava de jogar o jogo. Eu não percebia. Mas as revistas, depois de um tempo, começaram a trazer um pouco disso. Foi quando eu comecei a ver mais sobre o Kojima, por exemplo. Então, tipo assim, ele foi o primeiro cara a me mostrar isso, assim. E o primeiro cara que eu fui atrás é começar a ler. Então, eu já falei pra galera, tem muito livro bom de videogame, eu já li vários, posso indicar vários. Sei lá, já li uns 30, tem vários muito bons. Ele foi o cara que fez eu ler o primeiro, assim. Isso ali já... Quando eu tava pra entrar na faculdade. Então, ele é um cara que me falava sobre isso. Então, tipo, nunca imaginei que eu ia poder trabalhar numa empresa. Meu sonho era trabalhar na Ação Games, tá? Mas nem isso, pra mim, era possível, tá? Então, beleza. Só que eu sempre joguei. Sempre tava jogando, indo no campeonato, indo no locadora, tal. Aí, o que aconteceu? Aconteceram algumas coisas. A primeira é... Quando eu entrei em sociais... uma das pessoas do Fórum Meia Lua, que era o Aziz, ele colocou um pôster de campeonato na locadora, na faculdade. Ó, vai ter um campeonato, que foi inclusive no Flipper do Fabinho, campeonato de Marvel vs Capcom 2, Capcom vs SNK 2 e Street Fighter 3. Dia tal e tal, beleza. Esse campeonato foi um dos dias mais importantes, que daí eu fui lá e conheci os fóruns. Conheci o Meia Lua, que depois várias pessoas, a gente fundou o Versus. Tinha o portal Versus, eu... Tenho muita sorte de fazer parte da equipe fundadora. Um abraço para todos os fundadores. A gente fundou o fórum. Então, ali, eu estava fazendo a faculdade. Então, eu estava escrevendo sobre sociologia da religião, fazendo pesquisa e tal. Tem um sociólogo que eu gosto bastante, que é o Pierre Bourdieu. Eu comecei a escrever sobre alguns dos pensamentos do Bourdieu em relação aos jogos de luta. Olha, então, que legal. Isso estava acontecendo em relação a algumas coisas. Então, eu estava escrevendo ali no verso. Então, eu escrevia no fórum.
Então, tipo, tinha as postagens normais, mas aí eu fazia umas postagens mais organizadas. Então ali eu comecei a escrever e tal. São geralmente aquelas que ficavam fixadas. Isso. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Arthur Ribas, que hoje trabalha na Warner, já Salve, Arthur. trabalhava na TV Tarobá, que era a Band de Londrina. Certo. E ele era editor de vídeo e ele deu a ideia. Ele começou o programa dele, que é o Game Over. Ele começou dentro de um programa de carros, de um programa de Tarobá Automóvel, que era o nome da, como se fosse o Band Tarobá é um Automóvel. nome Era o nome da maravilhoso. emissora, tá? A emissora chama Tarobá. Que é a Se você botar no chat GPT, qual o nome de emissoras mais incríveis? que é a Band de Londrina. Tá. E aí o Arthur, a gente já era amigo, a gente se conheceu no ensino médio. Escolas diferentes. Cara, eu nunca imaginei. A gente não Caramba. A gente não estudava na mesma escola. Então chegou um momento que esses astros se alinharam e existia o Portal Versus. O Arthur me chamou pra escrever o programa dele. Então eu comecei a escrever, escrevi o Game Over por mais ou menos 2 anos. Então, um pouquinho antes disso, não existia essa realidade, assim. Eu comecei a escrever. Então, nesse período, eu falei, cara... Só que nesse período em específico, eu ainda queria me formar e me tornar professor de Sociologia do ensino superior, tá? Pesquisador de Sociologia. Então, começaram a ter essas possibilidades de eu escrever e tal. Comecei a escrever pro Arthur. Então, assim, o primeiro real pago na minha vida por escrever alguma coisa de videogame foi Arthur Ribas que pagou. Muito obrigado. Arthur, tá? Arthur é incrível. Que eu comecei a escrever nas matérias do programa dele. Então, beleza, isso foi uma parte. Como que sai de eu só começar a escrever? Ao mesmo tempo, a gente começou a fazer campeonato. E aí a gente começou a organizar os campeonatos. Então teve o Paraná Showdown, tem matéria, uma matéria antiguíssima, tem muito velho no YouTube, que a gente organizou o campeonato. Então, eu, sem querer, tava fazendo o trabalho de gerenciamento de comunidade. Que a gente começou a organizar campeonato, a gente tinha o fórum, dentro do fórum eu moderava o fórum, eu escrevia artigo, a gente fazia uma ladder, a gente organizava quem tava subindo de nível, blá. Então ali tava rolando versus, essas coisas estavam acontecendo, eu comecei a escrever pro Arthur. Como que salta do primeiro real, da primeira vez que eu escrevi só por escrever, organizei campeonato só porque eu queria, como que acontece esse salto pro primeiro real que alguém me deu? Contratado. Sem ser, não era contrato ainda no começo com o Arthur. Depois virou. Uhum. O Arthur chegou e falou, cara, você não quer escrever as matérias do programa? Você manja bastante jogo, você tá sempre lendo, você já escreve, beleza. Comecei a escrever. Ao mesmo tempo, o YouTube tava começando. Então eu comecei a fazer o canal no YouTube. Só que, eu acho que muita gente vai entender o que eu quero falar agora. Cara, a gente não tinha dinheiro pra comprar equipamento. Na época, eu lembro de estar vendo o BRKS Edu e outros youtubers falando da Halpage. Lembra dessa placa de captura? Halpage? Porra, o que eu mais queria era ter uma Halpage, que era a placa de captura mais pica Sonho que de tinha consumo. pra fazer live, tá ligado? E a gente comprando aquelas placas de captura no AliExpress. Não era nem no Deal Extreme. Deal Extreme, que era aquela plaquinha Nossa, que capturava Deal Extreme. 480, tentando streamar Nintendinho ali, blá. Então, eu tava começando o canal no YouTube. Aí as coisas foram, beleza, o YouTube melhorou, eu passei a ter um computador maior. Me formei em sociais, comecei a fazer a pós, fiquei muito mal no final da pós, me formei na primeira faculdade e comecei a fazer publicidade. Comecei a estudar vídeo e edição de vídeo e cuidar do YouTube. E agora eu vou terminar a história, que eu já sei que ela tá ficando longa. Eu me Não, tá muito legal, concentrei inclusive. no começo. Fica à vontade. Então começou comigo, organizando o campeonato, e escrevendo e juntando Sociologia no Portal Verso com outras pessoas. Passei a escrever com o Arthur, comecei a fazer publicidade. De publicidade comecei o canal no YouTube. Do canal no YouTube, nesse meio tempo, eu não conhecia o Gabriel Sotobello ainda. Ele já tava no Tecmundo há 4 anos. E Mas aí, não em vídeo. no começo como redator mesmo, depois vídeo. E o canal que você tá falando é o canal que tem seu nome? É, o Sardão Malandragem. Caramba. É, meu canal. E aí eu fiz um vídeo. Aí beleza, como que salta do primeiro grana pro primeiro contrato? Que alguém me contratou. A Mariana Aires Sim. saiu da NZN pra trabalhar no Xbox. Eu já tava escrevendo pra caramba, que é o que eu falo pra todo mundo. Cara, existem 2 caminhos pra você trabalhar de jogo. Existe o caminho 100% formal. Tem pessoas em diferentes publishers e agências se formaram, Faz abordagem. viram uma vaga de estágio e começaram. Pra mim não foi assim. E pra muita gente não é. Eu fui escrevendo, fiz o vídeo, e aí eu fiz o afinal que eles falam. Que é um vídeo de humor dos personagens falando o que eu ouvia, o que eles falando, e as galera a gente ouvia no fliperama. Não sei se alguém já viu esse vídeo, mas são 3 vídeos. O primeiro vídeo bateu 900 mil views, viralizou, o Jovem Nerd viu, blá. A Mariana Aires saiu. Tava uma discussão de quem ia estar. O Giovanni, o Gigio, que é um dos fundadores do Treta, foi almoçar com o Gabriel e com uma galera da NZN. Mostrou o vídeo. O Gabriel mostrou o vídeo pro Gus, na época que era o Gustavo Bonato. Ele viu o vídeo e falou, mano, esse cara é muito engraçado, velho. Eu não apareço no vídeo, né? O vídeo é só editado. Alguém tem que trazer o cara aqui. Aí começou uma discussão de fazer teste. Eles abriram a vaga e aí falaram, pô, chama esse cara pra vir fazer o teste aqui. Peguei o busão, fui pra Curitiba,
Fiquei na casa do meu grande amigo Assir, que meus amigos me zoam que eu falo isso. Fiz a primeira prova, maravilha. Não passei. Putz! Eita. Entendeu? Aí passou um ano. Um ano. Essa Mas que prova? É, Tipo, eu contei uma história um pouco errada, tá? Essa primeira vaga foi pra redator. A Mariana não tinha saído ainda. Pulei uma tá. parte, só pra corrigir. A Mariana ainda tava, abriu essa vaga, a vaga fechou. Ninguém entrou. Eu fiz a prova, eu fiz, assim, prova de texto pra entrar na NZN. Eu posso falar minhas 2 provas, tá? Primeira prova pra NZN era 2 matérias, 2 artigos curtos, uma tradução e uma entrevista em texto. Caramba. E mais uma prova daquelas provinhas de criatividade. Sim. Ah, se acontecer isso, o que você faria? Tal. Um vestibular. Não passei porque a vaga fechou. Aí 1 ano e pouco depois a Mariana saiu e eles abriram a vaga. E aí teve um teste. Aí eu fui pra Curitiba de novo. Aí fiz os testes. Aí nesse era um checkpoint, um programa de notícias de videogame, que eu tenho salvo até hoje. Não podia Legal. salvar. Na prova eles falaram, vocês não podem tirar o material daqui. Você tirou. Abri uma aba anônima, subi no meu Dropbox, tenho salvo até hoje. Na mesma não me hora. arrependo, porque senão não teria esse Jamais. material. Sim. Então tinha que fazer o roteiro do vídeo, uma entrevista em vídeo que alguém simulava, foi alguém que estava na hora, então o Gabriel simulou que era alguém em inglês, então uma entrevista em inglês, com o Gabriel fazendo ali fingindo, inclusive ele fazia uma pegadinha, que a entrevista era como se você estivesse entrevistando um dos diretores do GTA V, Certo. na Tá. época. Só que o nome que o Gabriel colocou era o nome de um ator de comédia, que acho que é... Não lembro. Ben Stiller. Tipo isso. E aí uma das primeiras pegadinhas era você identificar que aquele nome não era o nome do cara do GTA. Você já ganhava ponto na entrevista, entendeu? Entendi, Tipo, entendi. Esse cara manja. E aí essa entrevista e adaptar também as matérias pra fazer o teste. Então aí eu passei nesse teste. Então essa é a jornada entre depois. Tem o depois da minha vida, né? Sim, sim. Mas e aí eu mudei pra Curitiba. Aí vem as coisas que a gente não pode falar, né? O Baixa Aqui Jogos era em Curitiba. A NZN, que é a empresa, Aham. ela é em Curitiba e em São Paulo. Ela começou em Curitiba, foi fundada pelo Guilherme Bartel, lá com Baixa Aqui, aí virou NZN. Sim. Então a sede matriz é em Curitiba e tem um escritório em São Paulo. Hoje eu acredito que ainda tem um escritório de Curitiba. Não, tem sim. Tá. Então aí eu mudei para Curitiba. Então foi assim. Então comecei em Londrina, fazendo campeonato, indo para lá para cá, escrevendo, sociologia e games. A Arthur, Game Over, que eu escrevi bastante. Muitas pessoas Acabei escrevendo envolvidas. 2 anos, saí vaga na NZN e mudei para Curitiba para trabalhar na NZN.